Sejam todos muito bem-vindos, quem está online, quem está aqui com a gente no presencial. Queria chamar a Lúcia para estar aqui comigo, para falar um oizinho, a nossa presidente da comissão organizadora da agenda acadêmica desse ano, eu junto com ela, a professora Vanusa, tentamos organizar tudo da melhor maneira possível, mas não sabemos se a gente está dando conta, mas está tudo lindo, a gente está muito feliz. Vem cá, para o pessoal. Boa noite a todos, todas conosco. É uma alegria muito grande a gente estar aqui, comemorando os 10 anos do projeto Café Café A, coordenando a agenda acadêmica, e espero que tenham todos uma boa noite e a apresentação. Então, desculpas a todos que vieram, no evento que está marcado às 8, mas infelizmente a gente atrasou um pouquinho, enquanto comissão, para de vocês, como eu disse nos outros eventos, esse é o primeiro evento, os primeiros eventos híbridos que a gente está fazendo, tivemos alguns probleminhas, mas a gente, cerca aí de 20, 25 minutinhos, a gente começa a próxima atividade. Espero que vocês prestigiem essa banda linda. Gratidão à banda por poder estar aqui com a gente, todos os convidados, todos que apoiam o FFH, todos que prestigiam e acreditam no programa e confiam no nosso trabalho.
Obrigado, gente. Vamos à onda de sopro de vento. Vou tocar agora uma música chamada Pelas Sombras, da Arthur Verocai. Agora vem uma música chamada Heraklito. Só falar um pouquinho onde eu estou, estava apaixonada em 16, e depois virou meu projeto de mestrado, né? Enfim, um estudo de caso. Ela é maior, mesmo, para o formato. E ela migra muito, de 16 para cá, tivemos várias mudanças, assim, de estilo, de repertório,
a formatação da patogênica, então, tem estudos.
Mas eu vou para a colocação de vocês para trabalhar. Puxar aqui vocês. É um mérito coletivo, né? Então vamos fazer com amor para todos nós. Gratidão, banda maravilhosa, né, que eu conheci hoje. Espero ter vocês em outros eventos aqui da UF, não só do Café com RH, nas outras agendas acadêmicas. Gratidão. Esse parabéns é realmente totalmente coletivo. Nesses 10 anos são vários atores, né, que passaram pela nossa equipe. Então, minha gratidão eterna a todos que me suportaram, né, que me suportam nesses 10 anos de Café com RH. Mas realmente é uma construção coletiva de várias pessoas que contribuíram com essas ideias. Tem aqui ex-alunos, ex-bolsistas, né, da Natália, da Jennifer, da Wallace, da Carlos Mike, e a equipe atual. Então, fico muito feliz, né, de todos estarem aqui. Bem, vamos passar agora para o próximo evento. Deixa eu só perguntar se o pessoal online está ouvindo bem. Pessoal online está ouvindo? Estão ouvindo bem, gente? Esqueci de abrir a câmera aqui, falei ali, e a gente está se adaptando a esse contexto híbrido. Bem, vamos lá. Agora, esse evento, eu vou contar com os vários atores que estão aqui, participantes, né? Especialmente minha queridona Suzaninha, vem cá, vice-coordenadora do Café com RH, né? Vou convidar também o professor Tiago para ficar aqui com a gente mais perto na mesa, Soraya, né? O nosso Bruno, bolsista, Luana, que é orientadora de TCC. Pode ficar todo mundo na mesinha aqui com a gente. O Fernando, infelizmente, não pôde estar presente, tá? Porque aconteceu um pequeno acidente, nada demais com ele, né? E essa mesa é realmente uma mesa mais comemorativa ao lançamento do livro, são os 10 anos de Café com RH. Que a gente gostaria de refletir com vocês, né, o que é uma empresa decente para se trabalhar a partir dos pressupostos da ONU, da OIT, né, da ODS 8, que é o trabalho decente. Não sei se vocês conhecem as dimensões do trabalho decente. O Café com RH faz todas as suas atividades, né, com esse propósito. Então, tudo que a gente faz, seja de eventos, seja no LinkedIn, para ajudar as pessoas a se recolocarem profissionalmente, que a gente já tem 25 mil pessoas lá, né? É com esse propósito que a gente quer apresentar para vocês, ainda mais na área de petróleo e gás, onde a gente vê tantos absurdos nesse nível de periculosidade, penosidade e insalubridade. Né? Como que as empresas, como que a sociedade, como que governos, né, estão aí promovendo o trabalho decente. Para que a Lúcia também, Raul, então tem vários atores importantes, toda a equipe do café, né? Mas a questão aqui é apresentar esses indicadores e a gente conversar um pouquinho sobre cada um. Convido vocês para conhecerem essa plataforma que o MPT, o Ministério Público do Trabalho, já vou projetar aqui, maravilhosa, que a gente usa muito nas nossas pesquisas. Poucos divulgaram, né? Que a gente consegue ver o cenário do trabalho decente no Brasil em diferentes cidades, né? Aqui em Macaé, então a gente consegue ver contexto de trabalho, oportunidade de emprego, então a gente usa muito essa plataforma nas nossas pesquisas e também intervenções, para pensar nossas intervenções. Vindo aqui, ó.
né, tem vários, né, indicadores também. Segurança e saúde de trabalho, trabalho decente, trabalho infantil, trabalho escravo, fica o convite para vocês conhecerem essa plataforma. Agora, bem, vamos aos indicadores. Nossos alunos estão cansados de ouvir, né? A galera do RH, a gente tem tentado trabalhar nossos alunos para promoverem um RH mais humanizado, ético e responsável. Então, desculpe os alunos eu ter que repetir, porque muitos daqui talvez, né, não são alunos e não conhecem. Então, primeiro, princípios e valores fundamentais do trabalho. As 7 dimensões do trabalho decente surge dentro da nova economia do bem comum, muito em voga na Europa, pouco ainda divulgado aqui no Brasil, né, em poucos países também, sem ser na Europa, né? Então, traz a responsabilidade de vários atores, seja na ética, na gestão de suprimentos, na gestão financeira, na gestão de pessoas, nos ambientes de trabalho, no relacionamento com clientes e parceiros, né? E a ética na responsabilidade social e ambiental, o impacto, né, de geração de valor. Então, a gente vê que é uma responsabilidade não só das empresas, mas de todos os indivíduos, da sociedade como um todo, especialmente dos governos. É diferente da qualidade de vida no trabalho, quando a gente pensa nos indicadores, porque é muito micro, né, uma esfera micro do que as empresas podem fazer ali dentro. Mas a gente ampliar, olhar mais macro, né, não tem como empresas sozinhas promoverem trabalho decente, nem qualidade de vida no trabalho, se a gente não tem governos decentes que ajudem a promoção do trabalho decente, né? Então fica uma coisa bem difícil. E aí vem os desafios, né? O primeiro está relacionado às questões, né, aos valores essenciais dos locais de trabalho, e por isso os eventos de hoje sobre, por exemplo, a inclusão do autismo que a gente fez aqui, né, dos autistas, e o de quinta-feira, que é das pessoas LGBTQI+. Então, a gente sempre tem trabalhado no Café com RH, o SOS Diversidade, trazendo as questões de diversidade que tem a ver com, primeiro, princípio e valor fundamental, né, do trabalho decente. E também a erradicação do trabalho infantil escravo, a igualdade de oportunidades de tratamento, né? Já coloco vocês para pensarem, daqui a pouco, fazer a reflexão de como que está essa inclusão realmente em Macaé, que a gente vê muito marketing, creio eu, muito discurso, mas pouca prática, muita capacitação, mas pouca inclusão, né? Capacita-se pessoas com deficiência, capacita-se de várias formas, igual falou muito bem, né, a nossa convidada anterior, mas a inclusão, de fato, está muito difícil de ver, né? Então, acho que em Macaé, especialmente, acho que não só em Macaé, né, em outros locais, ainda não é uma realidade bacana. Tempo de trabalho e carga de trabalho adequado. Equilíbrio entre trabalho, família e vida pessoal. Ou seja, se você não tem qualidade de vida fora do trabalho, como é que você vai ter dentro do trabalho, né? Como está sendo pensada a carga horária de trabalho, os abusos nas horas extras, abuso na carga horária de estagiários, por isso que a gente colocou, né, até no primeiro evento, para falar do trabalho decente do estagiário, jovem trabalhador, onde muitas vezes exigido deles experiência para entrar dentro das empresas, processos seletivos igual a Valéria colocou, absurdos, com excesso aí, né, de exigências, de competências, sendo que eles estão ali para aprender. Não se pode exigir tanto assim, né, de quem está querendo aprender. A gente vê realmente como é que é o trabalho, aquele negócio que o pessoal paga para você, como é que chama, Raul e Lúcia? Que você tem que estar ligado o tempo todo, quem trabalha na área de petróleo e gás, que é o disponibilidade, mas tem um termozinho que eu esqueci. Sobreaviso, né? Um sobreaviso, olha que beleza que é o sobreaviso, né? E muitos que querem fazer as horas extras para ganhar um pouco mais e esquecem da periculosidade, da insalubridade, da penosidade, os riscos de se fazer mais horas extras, né, achando que se ganha muito na área de petróleo e gás, mas na verdade você ganha um adicional de insalubridade, penosidade e periculosidade, então não é tanto assim, né? Ser muitas vezes igual no offshore, uma bomba relógio, né? Trabalho realizador e produtivo, que permita realmente as pessoas, né, se desenvolverem e ter um senso de realização, de propósito maior, uma verdadeira criação de valor,
né, como que os trabalhos têm sido, né, desenhados, pensados, né, nesse sentido. A remuneração significativa para o exercício da cidadania, ou seja, um salário decente, que não é o salário mínimo no Brasil, que deveria ser no mínimo 5 mil ou 6 mil para ser considerado minimamente decente. Né? Então, é uma grande reflexão que a gente tem que fazer e que proporcione para a pessoa realmente condições para exercer a cidadania, não é só para comprar uma cesta básica e ter um mínimo, né? Como que a gente remunera para as pessoas realmente poderem e organiza o trabalho para ter tempo livre para ser cidadão, né? Como que a gente faz isso? Está sendo feito? Na minha percepção, muito pouco. Porque não há interesse que as pessoas sejam cidadãos de fato, né? Que se envolvam na política, que questione. Então, com fome, como é que você vai realmente, né, sem dinheiro para comer, realmente exercer a cidadania, né? Ter força e energia para isso. Estabilidade e proteção social, direitos trabalhistas, que eu acho que nem preciso falar nada em relação a isso, né? E a seguridade social, que é a aposentadoria, que ninguém sabe mais vai se aposentar um dia. Venham no evento da quinta-feira, às 16h30, que a gente vai discutir sobre isso, né? Oportunidades de emprego, né? Que a gente sabe o quanto que as oportunidades só diminuem com a indústria 4.0, surgem novos empregos, né? Claro, mas a gente sabe o quanto que também a galera mais vulnerável não está conseguindo se recolocar, e como que isso tudo está ficando. Quanto mais oportunidades de emprego a gente tem, mais a gente pode ter a possibilidade de escolher um trabalho melhor. Quanto menos, a gente acaba ficando por uma, né, questão de sobrevivência. E saúde e segurança no trabalho, acho que eu não preciso, né, falar do que é. Falei rapidinho em função do tempo e gostaria de passar agora, né, a bola para a Suzana, Bruno, enfim, para que possam ir, para todos que quiserem aí pedir a palavra para a gente conversar. Mas vou passar inicialmente para a Suzaninha, que estava aí no nosso programinha, né? Você vai continuar falando sobre o trabalho decente? Vocês que sabem. Pode falar, eu vou Tá bem. Então eu falo virada para pra galera. Aí a gente fica meio. Você não tá na. Então senta no do Bruno. Gente, a gente se vira nos 30 aqui, né? Não, nesse tá evento livre. Vamos lá. Tá certo, só para eu me entender aqui qual é a. Não, mas eu acho que não preciso, porque eu não. Aí tem os cabos, né? Não, tá ótimo, porque aqui eu tô com o meu material, porque. Aparecendo, Suzaninha, aqui, gente. Tem que abrir a câmera, né? Senão não Deixa eu ver aparece. como é que funciona. Abriu a câmera dela? Tá ótimo. Boa noite, gente. Na verdade, a gente vai se organizando, mas eu acho que isso também mostra mérito do perfil da Isabela. Louca. Não louca, mas que tem um investimento, né, nos trabalhos de extensão, e que eu acho que hoje é um dia, né, Tiago, que está aqui, Soraya, enfim, vários colegas, comemorando os 10 anos desse projeto, que é um projeto de extensão muito bem sucedido, né, um projeto com muito investimento, com muita dificuldade também, né, Isabela? E que eu acho que a gente tem que dar um parabéns especial para você, né, que é a coordenadora desse projeto e que se dedica, né, com muita competência, né, com muito esforço, né, na construção dele há 10 anos, certo? Não é? Deixa eu agradecer porque, né, tem pessoas maravilhosas, igual professores, né, que apoiam, estão junto, alunos, né, galera das empresas, igual da Lúcia aqui, das instituições Viva Lagos, né, o MPT, editais que a gente concorre, né, nada disso seria possível. Então, eu sempre falo que o mérito é coletivo, e às vezes eu falo, não agradece, que eu acho que é meio estado masoquismo, às vezes. Tá continuando, né, isso tudo, mas vamos que vamos. Sim, mérito coletivo e também dessa pessoa incrível.
Mas, enfim, gente, então, a nossa mesa, ela reduziu bastante o tempo, né? Então, eu vou tentar ser muito breve. E, primeiro, de que lugar eu falo, né? Eu sou uma professora da UF de Rio das Ostras, psicóloga e uma estudiosa do campo da saúde mental no trabalho. Então, quando a Isabela mandou esse convite para compor essa mesa, com esse título, né? Como selecionar uma empresa decente para trabalhar, que eu acho que é um convite, um tema que nos convida a pensar, né? Sobre como é que a gente pode selecionar uma empresa que possa ser satisfatória para a gente trabalhar. Então, eu gostaria de primeiro assim, fazer algumas considerações, e a minha fala prometo que vai ser muito breve. Em primeiro, sendo desse campo de saúde mental no trabalho, a importância da gente levar em consideração o trabalho como um aspecto da nossa vida muito importante para a saúde mental. Quer dizer, eu acho que essa é a ideia-chave, né, desse campo da saúde mental no trabalho. É o quanto que o trabalho é uma prática que não é só de transformação, né, de realização de uma atividade, mas também uma atividade que nos transforma pessoalmente. A gente, através do nosso trabalho diário, nós desenvolvemos habilidades, nós desenvolvemos competências, nós abrimos todo um mundo de linguagem, também o mundo social, o mundo de relações, né? Então, e ao mesmo tempo pensar que o trabalho, dependendo das características que ele tiver, ele pode favorecer a nossa saúde mental, ou seja, engrandecer, enriquecer a nossa subjetividade, ou ao contrário, pode nos levar ao sofrimento, enfim, ao desenvolvimento de patologias, e a gente tem um rol delas aqui que a gente poderia comentar algumas patologias que têm sido estudadas como de grande recorrência em função da forma de trabalho, né? Como as patologias da sobrecarga, como as DOTs, né? Que são as disfunções osteomusculares relacionadas ao trabalho, que são tidas como epidêmicas no Brasil, mas também casos de depressão, enfim, então a gente tem aí uma série de patologias. Então, dito isso, essa pergunta que a Isabela colocou para a mesa é super importante. Porque por mais que a gente possa dizer que é difícil a gente escolher onde trabalhar, até porque a gente vive num contexto que a gente vai chamar da disciplina da fome, né? Da dificuldade hoje, inclusive, de se ter trabalho, mas quanto mais a gente puder olhar e fazer o uso da nossa escolha, melhor, e levando isso em consideração, né? Que esse é um lado da nossa vida extremamente importante, caro, precioso. Bom, e aí então eu vou trazer alguns elementos, assim, a partir da psicodinâmica do trabalho, que é uma abordagem que eu atuo, e que tem o Dejoux, né, como um dos seus principais pensadores. Eu vou chamar a atenção de algumas dimensões do mundo do trabalho que são importantes para a nossa saúde. E que aí talvez possa ser uma dica para quem vai procurar uma empresa em tentar buscar organizações que tenham essas dimensões bem trabalhadas. Primeiro, que exista espaço para o investimento da criatividade. Então, não pode ser positivo para a saúde um trabalho onde a gente não pode comparecer subjetivamente, onde a gente não pode existir. Se a gente não pode colocar a nossa subjetividade, se a gente não pode fazer uso da nossa criatividade, não há como colocar a nossa marca pessoal no trabalho, tá? Então, essa abordagem teórica chamaria a atenção desse elemento, né? A questão de se ter espaço para o uso da criatividade. Uma outra dimensão importante, e que está muito relacionada a essa primeira, é a possibilidade de ser reconhecido pelo seu trabalho. Porque então, né, se a gente investe, se a gente se debruça com esforço, com a nossa inteligência, contribuindo para aquela atividade, contribuindo com os nossos pares, a gente espera uma retribuição simbólica daquela atividade.
né? Ou seja, esse olhar do outro que confirma a nossa competência, que confirma o nosso esforço, a nossa dedicação. Então, a esse olhar do outro, a gente vai chamar de reconhecimento social, né? Então, está totalmente ligado aí ao uso da criatividade. E um terceiro elemento, que é bem mais complexo, mas eu vou falar aqui de uma forma muito rápida, mas que está muito ligado, não existe, inclusive, como obter o reconhecimento no trabalho se não existir um bom coletivo de trabalho. Bom, a gente poderia falar horas sobre esse conceito, que é muito complexo. O que é um coletivo de trabalho? Eu vou falar aqui assim, de uma forma muito rápida, né? Bom, se a gente está pensando que o trabalho não é só a realização de atividades, mas também relacionar-se com o outro, relacionar-se com grupos, relacionar-se com pessoas, a gente vai considerar que existe um coletivo numa organização quando existem boas relações, quando existe possibilidade de partilha, de troca, de construção de um trabalho coletivo. Porque muitas vezes a gente pode estar numa organização e num grupo de trabalho e não existir coletivo ali, porque ele é competitivo, porque ele é ameaçador, a gente não sente que existem relações de confiança, então a gente não consegue, enfim, construir regras juntas de trabalho, né? Partilhar, quer dizer, trabalhar é também fracassar, né? A gente se engana, a gente erra no trabalho. E a gente deve aprender com os erros. E um bom coletivo é fundamental para isso, né? É que a gente possa compartilhar essas dificuldades e aprender juntos. Então, essa é a qualidade do coletivo. Então, para a psicodinâmica do trabalho, 3 elementos, 3 dimensões seriam fundamentais para a questão da saúde no trabalho. O espaço, né, para a criatividade, a prática de reconhecimento e um bom coletivo de trabalho. Mas aí vocês podem me perguntar, mas, enfim, como é que uma empresa pode contribuir para a existência dessas dimensões? Bom, também a gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu vou chamar a atenção para os modos de gestão das organizações. Então, assim, voltando para a pergunta da nossa mesa, que é como selecionar uma empresa decente para trabalhar, eu chamaria atenção para vocês observarem quais são os modos de gestão dessas organizações que vocês têm acesso, né? Porque é justamente pelos modos de gestão, ou seja, pelas políticas administrativas, pelas políticas de pessoal, pelas políticas de inclusão que se falou tanto hoje aqui na mesa anterior, é que nós vamos poder perceber se essa organização ela vai favorecer o espaço para a liberdade, se ela vai favorecer para que se tenha relações solidárias, cooperativas, ou seja, bons coletivos de trabalho, para que ela tenha uma prática de reconhecimento adequado. Então, a gente poderia, por exemplo, quando for ver essas organizações, né, para que a gente possa trabalhar nelas, que práticas essas organizações têm? São práticas de inclusão? São práticas humanizadoras? Ou elas são calcadas na produtividade, na competitividade, enfim, metas desmedidas, né? Então, eu acho que da minha parte, pensando que a gente tem pouco tempo, seria isso, mas por fim, eu gostaria, assim, de resgatar, eu até, chamando a atenção ainda para as políticas de gestão, para as políticas das empresas, eu gostaria de destacar um aspecto que foi bastante abordado hoje na palestra anterior, né? Que é a questão da diversidade. A gente sabe, então, que as organizações, essas relações que eu falei aqui de uma forma tão rápida, elas são complexas, elas são inacabadas, elas são atravessadas por relações de poder, elas são atravessadas por desigualdades sociais,
Então, a importância da gente se atentar se essas organizações têm investido em políticas de inclusão, né, e de valorização da diversidade. Eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra, então, para o Bruno. É isso, Bruno? Microfonezinho para você. Obrigado. Eu vou tentar apresentar daqui, eu não sei se vai dar certo. Vem para cá. Aqui, ó. Vira aqui, ó. É que o PowerPoint tá aqui. Ah, tá. O que eu posso fazer para te ajudar? Não, aqui, eu acho que eu consigo passar o carro. Não, eu só não consegui. Acho que dá. É a questão de adaptar. Tu quer que eu passe para ti, tu vem para cá, e aí tu fica... vai lá, vai lá. Mas está aqui ou ali? Mas Pra ele passar. consegue visualizar por aqui, pela telinha. Senta aqui, ó. Senta aqui. Que aí tu fica... Aqui, ó. Que aí tu fica aí, ó. Isso, agora... Obrigado, gente. A gente vai se acertando aí nos vídeos dela. Bom, boa noite, né? Me chamo Bruno, sou atual bolsista aqui do projeto de extensão Café com RH. Eu trouxe essa apresentaçãozinha mais para a gente falar um pouco sobre as 7 dimensões, né? Sobre as 7 dimensões do trabalho decente e trazer algumas inquietações, trazer algumas chaves que a gente aborda isso dentro das nossas campanhas educativas. Pode passar aí, Carlos, por favor. Foi, né? Por conta do tempo, então, eu vou passar mais rapidinho, mas aqui tem 2 artigos que trazem, né, que refletem sobre essa questão do trabalho decente no Brasil. Conquistas sociais a partir da promoção do trabalho decente no Brasil e trabalho decente e vulnerabilidade ocupacional no Brasil. Estão lá no final de referência para quem quiser conferir com mais detalhes. Pode passar. Algumas chaves que a gente tem no café também, que quem acompanha nas redes sociais deve ter visto, né, no Instagram, no LinkedIn, eles publicam com uma certa frequência. Então, falando sobre os direitos trabalhistas, sobre a precarização do trabalho, certo? E também mais trabalho decente, questão salarial. Pode passar. Outras charges também sobre mais trabalho decente, mais saúde e segurança no trabalho e por menos precarização no trabalho também. Aí mais charges aí, menos precarização, mais trabalho decente, enfim, são charges assim que a gente faz campanhas educativas nas redes sociais, a gente publica toda semana tem publicações nesse sentido, e é para a gente levar esses conceitos que às vezes ficam muito dentro da academia, levar para quem segue a gente, às vezes está lá pelas vagas de emprego, no LinkedIn, mas às vezes dá uma lida nisso, rola uma inquietação, a pessoa fica com essa sementinha na cabeça. Então a gente entende que é um trabalho de formiguinha, assim, mas que é muito importante, que no longo prazo pode gerar uma mudança social. Pode ir. Obrigado. Essa é a cara do site do Smart Lab, que é o Observatório de Trabalho Decente. Ali no canto superior direito tem uma setinha, né? Você consegue selecionar a cidade, então ele traz indicadores muito interessantes sobre trabalho decente, diversidade, saúde e segurança, enfim. É bem legal para quem gosta dessa área, assim, para entrar e explorar, por curiosidade mesmo. Eu acho que é super rico e é uma iniciativa assim, que envolve a Organização Internacional do Trabalho, envolve o Ministério Público. Então, utiliza dados abertos. Então, é uma fonte assim, bem confiável de pesquisa e está auxiliando bastante na promoção do trabalho decente no Brasil. Por favor, tá? Então, agora entrando nas dimensões em si, né? Falando um pouquinho sobre os princípios e valores fundamentais do trabalho, que também se relaciona com os trabalhos a serem abolidos, né? Então, aqui tem uma notícia que o NPT resgatou 57 pessoas, entre elas adolescentes, em trabalho escravo, sem água potável.
E ao lado, eu não sei se vai dar para ver, o programa está maior. Enfim, mas os dados sobre trabalho a ser abolido, que entra como trabalho escravo, trabalho infantil, crianças e adolescentes em situação ocupacional, que é o trabalho a ser abolido. Isso é um dado de Macaé. Então, aquilo que eu falei, você pode entrar no site, escolher a cidade de Macaé, que vai te dar os dados específicos da nossa cidade. É interessante, quando estava fazendo essa pesquisa, Campos, que é aqui perto, tem um número estrondoso de trabalho escravo, assim, que chamou muita atenção. Se não me engano, é o maior do Brasil, o número de pessoas resgatadas. E é aqui pertinho, né? Então, assim, pode passar, por favor, Carlos. Trabalho infantil de adolescentes de 14 a 17 anos chega a 1,3 milhão em 2021. Enfim, só para trazer mais algumas reflexões, né? Tem alguns posts interessantes aí também, para quem quiser conferir depois. Por favor. Agora, sobre o tempo de trabalho e carga de trabalho adequados, aqui eu quis trazer um pouco sobre as greves, né, para mostrar como é importante a luta dos trabalhadores contra o assédio, contra a sobrecarga no trabalho. De novo, o Smart Lab também traz dados sobre as áreas de trabalho decente, como é que isso acontece, né, como se dá aqui na realidade de Macaé. Alguns dilemas, né, sobre o estágio, que foi um outro evento que aconteceu mais cedo, mas que também são profissionais que sofrem de exploração, sofrem de sobrecarga. Então, achei interessante aproveitar e colocar aqui também essa apresentação sobre trabalho decente. E o Benzinho ali, a Chia, né, o Homem-Aranha, é tudo culpa do estagiário. A gente ri, mas... trabalho realizador e produtivo, uma outra dimensão. Saiu na capa da revista Você RH, eu decidi colocar aí, que eu achei bem emblemática, assim, eu lembro quando essa revista foi publicada. Aí o sentido do trabalho, então eu acho que essa dimensão está em bastante destaque ultimamente, é algo que as pessoas têm buscado cada vez mais, e uma revista corrobora, uma notícia corrobora isso, né? Buscando qualidade de vida e sentido no trabalho, jovens pulam mais de emprego. Ou seja, está sendo uma busca incessante, assim, uma coisa que realmente é valorizada nos dias de hoje. Sobre remuneração significativa para o exercício da cidadania, esse é um portal, Ambição 2030, que dialoga a favor do salário digno, que é o que a Isabela já comentou também, que é um salário que te permite exercer a sua cidadania, não só você comprar uma cesta básica, ou conseguir viver com o mínimo, tem que viver dignamente, né? E tem uma grande diferença entre a pessoa conseguir fazer o mínimo para conseguir exercer sua cidadania. Então, a iniciativa desse portal é bem importante, por isso que eu decidi colocar ele aqui na apresentação. Ainda sobre a remuneração, os dados aqui de Macaé lá do Smart Lab, né, de rendimentos adequados e trabalho produtivo. Não vou ficar entrando nos dados, enfim, eu acho que quem tiver curiosidade pode entrar lá, fazer o tempo e também porque eu não consigo ler. Dados, por exemplo, que correlacionam com diversidade. Vai dar uma visãozinha. Acho que é um dos dados maravilhosos do Smart Lab, que fala com a relação com a diversidade. Então, vocês entrando lá, tem um cruzamento, né? Por exemplo, diferença em Macaé do salário entre homens e mulheres. É surreal a diferença. Quando dos negros e os brancos, a diferença de salário. Quando é mulher negra, então, Jesus toma conta. Vocês imaginam, né, a diferença lá do Smart, que aparece em Macaé como todo o Brasil, né, mundo, mas assim, é grave a situação. E também cargos de poder, todas a diferença de gênero, né? Então, por isso a gente tem trabalhado muitas questões de diversidade, e a gente está bem assustado com esses dados que a gente, né, acompanha no Smart Lab. Desculpa, mas eu acho que era importante fazer essa, né, porque é muito bacana os dados que mostram a realidade. Sim, com certeza, professora. E é legal que eles fazem esse cruzamento, né? Eles pegam cargos de diretoria, mulheres em cargos de diretoria, mulheres negras em cargos de diretoria,
Então, é um dado específico, assim, bastante necessário, que nem sempre você encontra com tanta facilidade como está lá na plataforma. Vou voltar. Esse slide é sobre a atuação do Ministério Público sobre estabilidade e proteção social dos direitos trabalhistas. Então, o MPT destaca os sindicatos como responsáveis por defesa e ampliação dos direitos, demonstrando assim como o sindicato até hoje ele favorece, né, na defesa pelos direitos dos trabalhadores e a atuação sobre a resolução do MPT, de como que a atuação desse órgão se dá em prol dos direitos dos trabalhadores também. É importante destacar mas é importante destacar a atuação do Ministério Público do Trabalho, que é parceiro aqui do CAFé, e que também atua de forma contundente assim, no trabalho e em prol dos trabalhadores, pela qualidade do trabalho, enfim. Aqui falando sobre a dimensão da oportunidade de empregos, puxar um pouco para a sardinha do café, né? Nós fazemos divulgação de vagas lá no LinkedIn, assim como as pessoas quando estão procurando vagas e conseguem ver que tem um órgão e conseguem, né, procurar e tudo mais. É sempre bom você ter oportunidades em diferentes tipos de escolha na hora de procurar uma empresa de se trabalhar, principalmente quando você está procurando aquela empresa que você quer que seja decente, né? Então, se você ainda não segue o Café lá no LinkedIn, não perca tempo. Não, eu queria falar o seguinte, é uma pena que a gente não tem como selecionar empresas decentes para estarem no LinkedIn, né? Quem sabe um dia a gente faça uma pesquisa, né? Uma triagem para a população de Macaé. Nossa, vai ter muita gente que vai ficar brava, né? Quais são as melhores empresas mais decentes para se trabalhar em Macaé, né? Olha só, hein? Vamos produzir isso aí? Que a gente vai mexer com muito ego aí, com muita empresa para transformar, né? Então, isso do que o Bruno traz, eu acho que tem várias coisas que dá para fazer para inquietar, para provocar, que é o projeto que o Café com RH faz, né, realmente para, principalmente os RH serem mais decentes, né, para promover trabalho decente, que não dá para ter promoção, né, promover trabalho decente sem RH decentes também, né? Esse slide aqui é para mostrar que o MPT também atua nas regiões de saúde e segurança do trabalho, foi destaque em 2022, em Florianópolis, no Congresso. Enfim, mostrando de diferentes faces, assim, como o Ministério Público do Trabalho atua. De novo aqui, trazendo um pouco da questão dos estágios, né? E pensando em eu estou numa posição assim, de graduação, mas eu estou procurando estágio, então a gente se submete a processos seletivos ou até mesmo a ingressar numa empresa que, logo de cara, você percebe que as coisas não estão bem, não é para ser desse jeito, mas não tem muito que você possa fazer, você precisa estar ali, você precisa se inserir no mercado de trabalho. Então, eu acho que o evento de hoje, mais cedo, foi super atual, assim, necessário nesse sentido, né? Então, como histórias de abuso do estágio consomem mais de 70 milhões por ano. E tem desiste do estágio devido ao abuso de empresa. Aí fica a inquietação da oportunidade de aprendizado ou de abuso. No final estão as referências, se não me engano, pode passar. Era isso que eu queria trazer um pouco mais sobre outro aspecto que a Isabela tinha falado sobre as 7 dimensões. Espero que vocês tenham gostado. Antes de passar a fala para o Thiago, eu queria que vocês próximos, Tudo bem. Mas só, enfim, enaltecer novamente a professora Isabela, que ela fez questão de falar que o mérito do café é coletivo, de todo mundo que faz parte, mas o mérito também é coletivo seu, professor. Então, assim, não teria o café sem a senhora. E é muito claro isso, porque a gente de fora sabe que dá trabalho e, poxa, é difícil esse que a gente está tentando fazer. Hoje não conseguiu muito bem, a gente tentou. Vou ser sincero. Mas eu acho que foi super proveitoso, muito bom. E a gente de dentro sabe quanto trabalho veio para tentar fazer, né?
Sim, então, acho que super válido a tentativa, tem um acerto de certas maneiras. Obrigado. Ter bolsistas, né, voluntários maravilhosos, assim, aqui, professora, né, fiquei super feliz, aí ver mestres, né, alunos lá embaixo, que eram ex-alunos, bolsistas, agora são nossos mestres, né, mestres de nós professores, isso que mais dá prazer, né. Mas tudo vale a pena, a gente leva muito de uma forma muito descolada, divertido, né? Então a gente acaba se divertindo com todas as situações igual a gente passou aqui hoje, né? E a gente vai aprendendo e continua, e vai levando bem formal, descolada, que é a cara do café, né? E a gente quer continuar assim, né? Que é isso que dá mais prazer. Obrigada. Obrigada pela equipe, todo mundo. Acho que seria legal pegar agora, né, para quem quiser falar um pouquinho, para a gente, a partir dessas reflexões. E aí, para vocês, né? O que é uma empresa decente para trabalhar, a partir do que a gente falou? Quais são os aspectos mais críticos em Macaé, né? Uma pessoa que nos colocou, né, que amou a fala da Suzana, né? Dizendo que boas relações no trabalho, né, requer confiança e principalmente comunicação não violenta, ama a teoria do Marshall Rosenberg, né? E a gente queria saber o que vocês acharam, né, disso tudo aqui que a gente falou e a contribuição de vocês também, discordar, talvez, para a gente conversar um pouquinho. Vou colocar o link. Obrigado, Thiago. Parabéns a todos, Isa, Café com RH, toda a mesa. Bruno e a Suzana, obrigado. Incrível a fala de vocês. E, Suzana, na parte sobre a criatividade, é muito legal dizer sobre isso. E aí eu fico aqui pensando que se a gente fala em lugar decente para trabalhar, linkando com a criatividade, por que não pensar um lugar que eu tenha segurança para expor opiniões sem medo de ser retalhado, sem medo de ser perseguido, sem medo de ser colocado, né, em escanteio, porque talvez tentou dar uma opinião. E eu acho que hoje a gente ouve até termos como segurança psicológica, né, algo que as pessoas estão exatamente buscando como algo urgente, porque estar no ambiente de trabalho que você tem extremamente medo de se colocar, com medo do que pode vir dali, eu acho que é um ambiente extremamente desconfortante. Isso foi só um comentário, e aí a minha pergunta. A Isabela estava comentando sobre talvez uma pesquisa aqui em Macaé, né, empresas decentes para trabalhar. Eu tenho um pouco domínio sobre esse projeto, essa norma, não sei como se chama, o Great Place to Work, acho que é assim que fala, né? Há controvérsias, porque assim, a gente tem várias empresas que têm o selo, né, de ótimas empresas para trabalhar, porém eu já ouvi falar aqui em Macaé, empresas que passaram por essa certificação, assim que eu posso chamar, que chegava uma pesquisa para os funcionários e os funcionários respondiam de forma individual, não tinha ninguém acompanhava, supervisionava, e teve uma pessoa que falou assim, olha, o meu supervisor coagiu todo mundo a responder das melhores maneiras. E, assim, até que ponto a gente tem uma segurança nessas certificações e como que a gente poderia elaborar ou pensar em formas seguras e éticas de mensurar empresas decentes para trabalhar. Excelente questão. Ótimo, agora o bate-papo que vai ficar. E Thiago, obrigada aí por colaborando conosco. Está ajudando aí. Boa noite, pessoal. Eu me apresentei, meu nome é Carlos Maia. Boa noite, Carlos, prazer, eu me chamo Luana, eu sou formanda do curso de administração daqui do Polo da UF,
A Isabela é minha orientadora do meu TCC. Basicamente, né, o meu TCC vem falando muito sobre o papel da liderança, né, na gestão das emoções dos colaboradores. Então, está muito atrelado justamente com o tema hoje do nosso bate-papo. Eu achei muito interessante a sua pergunta relacionada ao GPTW, que é o Great Place to Work, que realmente é um selo muito importante que avalia a qualidade do trabalho dentro das organizações e a opinião dos colaboradores realmente sobre o que vem sendo desenvolvido, o que a empresa dá como expectativa e o que realmente acontece na prática. Atualmente eu trabalho numa empresa em que ela passa por esse selo de aprovação anualmente, e lá, para você ganhar esse selo, 80% da empresa tem que realmente aprovar que é uma empresa habitável de se trabalhar. E aí, respondendo a sua questão, como que eu realmente consigo validar se não foi uma pesquisa fraudável ou se realmente ela é real? No próprio site do Great Place, você consegue entrar em contato e até mesmo fazer como se fosse uma ouvidoria para entender se realmente aquela pesquisa ela foi válida ou não. E aí, o próprio órgão do Great Place, ele entra em contato com os colaboradores e, de forma anônima, eles podem mencionar se eles estão sofrendo algum tipo de abuso no trabalho, sendo obrigados ou não a responder esse questionário. E, se for comprovado, a empresa ela perde o selo e ela não pode participar por um tempo. Não sei exatamente o tempo agora, mas ela fica meio que banida. Então, é um selo muito importante e eles verificam realmente na prática. Então, fica a dica, pessoal. Muitas vezes, a gente tem receio de abrir uma ouvidoria na empresa para entender os nossos direitos e os nossos deveres. E o canal é totalmente aberto. Hoje, né, atualmente, eu sou gestora de uma organização e muitos dos meus colaboradores falam: poxa, eu tenho medo de abrir uma ouvidoria porque eu tenho certeza que você vai saber que fui eu. E não, a ouvidoria não é totalmente anônima. Então, o canal é totalmente aberto para vocês exporem os medos e os anseios de vocês. Eu comecei trabalhando com 15 anos e hoje eu tenho 27. Então, dos meus 15 anos para cá, eu aprendi muita coisa dentro do ambiente organizacional, justamente pelo que a professora mencionou, a questão da própria comunicação. A comunicação, ela facilitou todo esse meu amadurecimento. Então, é até a própria dica que eu dou para vocês, pessoal. Comuniquem-se, falem-se, não se calem. Exponham a opinião de vocês. Eu tenho certeza que, através dessa exposição de ideias, de direitos e de deveres, a gente consegue realmente tornar um ambiente de trabalho mais favorável. Essa é a minha distribuição. Obrigada pela sua pergunta, achei muito interessante. Boa noite. Meu nome é Roberto, treinamento empresarial, na área de segurança, também na área de desenvolvimento de equipe. A indústria do petróleo, principalmente offshore, né, é uma atividade de alta pressão, né? Literalmente, não só de perfuração, como também pressão ali do resultado. Não sei hoje como é que está, mas a diária de uma sonda é em torno de $200 mil, né? Daí para mais. E saindo da plataforma, chegando no escritório, seja de RH, é um abismo muito grande, né? de realidade, expectativa, realidade, né? E aí vem a pergunta: como selecionar uma empresa para trabalhar, né? A gente sabe, quem já trabalhou embarcado, quem trabalha no ramo de petróleo, sabe que essa pressão, isso aí é cultural, é o dia a dia, né? E isso pode configurar várias coisas, né? Assédio moral, vai depender muito do ponto de vista, e como também vai ter casos que serão mesmo, né, considerados como assédio. Aí vem a minha pergunta: para quem está fora, como selecionar uma empresa? Porque como que eu faço para eu não corromper a minha personalidade? Porque a gente vai encontrar empresas com ambiente pesado. Então a gente não vai entrar nessa empresa, mas de repente eu sou uma pessoa que possa agregar alguma coisa. Eu acho que o desafio é a gente não correr dessas empresas que são consideradas inadequadas, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo precisa trabalhar. E se existe uma empresa que não seja adequada, eu acho que cabe entrar pessoas adequadas ali. Então, qual seria o desafio? Talvez não seria maior esse de quem precisa entrar, né? Em vez de a gente não entrar em determinada empresa, a gente pensar, procurar conhecer essa empresa que existe no mercado, e uma vez que esteja lá dentro, o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente?
Tá funcionando. Como é que é teu nome? Roberto. Eu acho que eu vou responder, não sei se Isabela quer também falar para o Roberto. Eu acho ótima a questão que você está trazendo. Assim. Vou tentar trazer algumas coisas que me fez pensar. Bom, eu acho que o título da palestra, na verdade, foi mais provocativo, né? De como selecionar. No sentido... Porque foi provocativo mais no sentido de nos fazer pensar o que a gente espera que tenha nas organizações que a gente vai trabalhar, né? E aí, assim, na perspectiva que eu estava tentando responder, é que uma empresa boa para trabalhar é aquela que tenta oferecer um espaço saudável para os trabalhadores, né? Ou seja, que tenha políticas, né, de gestão que respeitem, né, o ser humano, né? Bom, agora você está trazendo o seguinte, né? Bom, no caso do ramo offshore, né? Então, já é um trabalho em si de muita pressão, né? Eu estava trazendo, conhece, né? O trabalho nesse campo. É um trabalho que, pela a própria natureza da atividade, já é uma atividade de muita pressão, enfim, da própria atividade. Bom, muitas vezes, para quem antes de entrar, tu pode buscar indicadores, né? Como é que essa empresa se divulga, quais são as políticas que ela adota, que a gente tenha conhecimento, que podem te dar sinais, né, sobre ela. Mas, enfim, muitas vezes nós entramos nas organizações, né, e estamos lá. E aí, o que nós podemos fazer quando a gente entra? Que aí eu acho que é a pergunta que tu fez, né? Bom, eu acho que para quem chega numa organização e vai conhecer seu trabalho, vai conhecer as políticas dessa organização. Eu acho que sempre é muito importante manter a sua análise crítica sobre quais são as políticas que essa organização adota. Como é que essa organização trata seus colaboradores, trata seus trabalhadores, né? Existe espaço para a palavra, para a construção de um trabalho coletivo nessa organização, né? As orientações dessa organização, né, respeitam, por exemplo, até o meu corpo humano, porque tem organizações que, por exemplo, você não pode ir ao banheiro quando tu quer, então você não respeita nem o corpo, o que dirá da parte emocional, né, da parte psíquica. Então, eu acho que é muito importante a análise crítica e a troca com os colegas, com os pares, né? Quer dizer, sobre esse espaço corporativo. Aí eu te diria, assim, agora é a uma consideração sobre queria fazer aproveitar o gancho da sua fala também, mas é bem rápido. Mas puxando, porque eu queria aproveitar. Vocês estão me ouvindo bem? A galera aí atrás também? O pessoal que está online. O pessoal online está me ouvindo? Acho que tá, porque ninguém está reclamando até agora. Sim, então, olha lá. Todo mundo, sim. Ai, mas enfim, o que primeiro Carlos Mike, né? Então, isso de fazer pesquisa, né? Seria uma pesquisa científica, né? Realmente validada pela universidade. Não Great Place to eu tenho que ser severa essa premiação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, pagar. A partir do momento pagar, para ser premiado, eu já acho. Então, se você paga para selo de que você é uma empresa para trabalhar, eu já acho estranho. Se você não tivesse que pagar, aí outra coisa, se tivesse realmente uma comparação entre várias empresas daquele mesmo segmento, aquele mesmo grupo de funcionários, né, para variáveis, né, para comparar
né? Então eu concordo com os aspectos, tem uma série de críticas ao Instituto de Premiação, que é para usado no marketing. A gente vê muitas empresas bancando essas ações, né? Mas estão uma série de ações, o Ministério do Trabalho contra elas, são sérias questões que não são legais para a empresa, e está usando a premiação muito mais para o marketing do que para mudança políticas, essas questões que realmente a Suzana está, né? Mas entre outros, que usam isso mais para o marketing de pago. Vocês não acham isso? Vai ser premiado? Não é grande. Estou falando. Não é grande. Agora, se você faz ninguém vai pagar nada, aí ninguém vai pagar nada, aí ninguém quer. Isso é dificuldade de você pesquisa na área de petróleo na CAE, porque não querem abrir o campo lógico para mostrar se é decente ou não para a loja. Quem vai abrir o campo para o tipo de pesquisa? Agora me deu a ideia. Sabe que quando vem ideia na minha cabeça, tem um problema. O cara da nação. Fazer uma pesquisa. Porque a nossa papel em várias pessoas. Então, é realmente acionar a empresa de extensões de trabalho. A gente vive essa lógica. Não é mais estar selecionando mais competentes. As pessoas selecionárias, mais competentes. É que quem tem o competente é receber pessoas competentes. As pessoas que têm que selecionar a empresa, tem que reter tudo. Não é a empresa que apresenta. A gente tem muita potência, pessoas maravilhosas, estão sendo escolhidas por critérios justos e absurdos. Então, assim, eu tenho essas em relação a premiações, que são pagas e que é usado muito mais para o marketing que para mudança de gestão. São pagas, tem de várias empresas que têm esse selo, acontece vários absurdos, não só em Macaé, em São Paulo, né? A gente já chegou no século. Não tem censura, né? Vai ter muita gente assistindo, muita gente. E já isso que você traz, de certa forma, responde também. A gente entrar para mudar. Isso a gente tem que tentar o tempo todo. Mas você está tentando mudar, mas está sendo usado, e não está fazendo uma mentira, colabora uma mais criativa. É isso que eu falo, não fica tentando, não, vai buscar o outro. É muito mais a presa. Eu acho que é questão de autoestima, de autopaixão, porque o capitalismo desmona a gente de uma forma que a gente acha que cair nessa loja de vista, igual nós professores na loja de vista do caderno. A gente tem que barrar isso tudo, porque senão a gente vira, isso em todas as esferas. Então, acho que é o conhecimento, é um processo também muito individual, a gente tem que ter várias maneiras, saber barrar, colocar um não bem grande, não espera mar, né? Nas questões que vêm na cultura, faz a gente perpetuar o sistema. É isso. Alguém, pessoal? Soraya. A Soraya fazer um comentário. Bem, acho que só reforçando o que as duas falaram, né? Não necessariamente o trabalho de alta pressão leve a uma empresa ruim de trabalhar, né? Acho que aí tudo o que hoje se falou, a questão do ambiente de trabalho e a gestão do trabalho são fundamentais. E aí, se a gente pensar, quanto mais uma gestão se torna mais cooperativa e que valorize as relações, né? E isso é uma coisa que hoje o Gustavo até colocou, que é uma coisa que é construída, né? É construída naquele ambiente. Não só tem as políticas, tem as questões que dão os indicadores para que isso seja permitido ou não, mas também passa pela relação, a gente está no curso de administração, mas passa pelos gestores, passa pela essa gestão do ambiente, que faz tanto parte dos gestores quanto
dos trabalhadores, né? Então assim, tem algo que é construído. E aí também depende das políticas, dos valores da empresa também, de permitir que isso aconteça ou não, né? Bem, infelizmente, gente, a gente tem que terminar. E já está tarde, 10 para as 10, já perdendo noção. No início estava tudo tão difícil, agora ficou tão mais fácil, a gente vai perder noção do tempo. Ralamos para começar, acho que agora que nem o Bruno falou, né? A gente não fez muito direitinho no início, Bruno, mas a gente arrasou, cara, agora no final. Arrasamos. É autocompaixão, não é autoestima elevada, não, tá, gente? E olha só, tá no YouTube, tá aqui, tá a galera aqui, e, enfim, tá tudo ótimo. Então, mas a gente tem que encerrar, né? Senão a gente é expulso, porque o auditório vai fechar daqui a pouco. Então, só queria passar a palavra para todos que estão aqui, para, né, despedir, agradecer vocês pela paciência, né, pelos equívocos nas questões tecnológicas aqui de hoje, né? E a gente conta com vocês em outros eventos, sigam a gente nas redes sociais. Quinta-feira a gente tem mais eventos também. E agradecer novamente, né? Porque eu sempre abro, né? Coletivo. Passa a palavrinha aí para Tiago, Suzana, Tiago, muito tempo dentro do projeto Café com RH, um grande amigo, um grande colega de trabalho, né? Sempre apoiando aí, Soraya em todos os eventos, né? Sempre esse aceite tão generoso. Toda a equipe, né? E a galera que está aqui, que já fez parte da equipe há um tempo atrás, e os demais que estão aqui, que talvez eu não conheço, muito feliz, né? Vocês estão aqui até agora, seja no online, seja aqui no presencial. Gratidão. Muito bem. Eu só queria para não ampliar a discussão sobre o trabalho, mas parabenizar, né, pelo evento de hoje. Hoje é uma data muito especial. É um projeto de extensão que está comemorando 10 anos, né? E que vocês fazem parte dessa história, estão celebrando essa história. Parabéns a Isabela, que lidera essa iniciativa com tanto amor, né? Bota tanta energia. É trabalho árduo, né? Na verdade, são noites em claros, né, Isa? De segunda a segunda, as ideias que não param, né? Elas borbulham aí. E eu acho que a gente, do lado de cá, a gente tem que continuar contribuindo com essas pessoas, incentivando, dando apoio, porque são pessoas que se habilitam a cuidar de causas maiores, concordam? Isabela poderia estar liderando causas mais locais, voltadas para os interesses de pesquisa, talvez, que não são interesses da coletividade, poderia, né, Isa? Mas Isabela fez escolhas por lutas coletivas, né? Lutar pela transformação do trabalho, por uma gestão de pessoas melhor, pela inserção de valores mais coletivos no trabalho. Então, acho que, enquanto alunos de administração, enquanto parceiros, né, é continuar apoiando as iniciativas da professora Isabela. Uma andorinha só não faz verão, é continuar se habilitando para o projeto Café com RH, né? Porque são essas pessoas que são os loucos que fazem a diferença na sociedade. A Isabela é uma louca, tá, gente? Mas é uma pessoa que muda a realidade, né? Então, vocês que estão apoiando a Isabela, estão de parabéns, vocês que estão fazendo parte desse projeto, parabéns. Eu sou só um colaborador, né? Sempre que a Isabela aciona, a gente está sempre aqui. Quando a gente não pode, a gente fica até com consciência pesada, sabia? Porque são pessoas que a gente tem que contribuir, né? Então, Isa, parabéns pela história, é um orgulho contribuir com você, como profissional, como amiga, eu tenho muito orgulho mesmo. Hoje a gente está lançando esse livro super especial, né? Que Isabela liderou toda a organização, isso é história, né, Isa? Isso é legado, né? Richard Barrett, que é um estudioso da administração, e tem aquela pirâmide de Maslow que a gente estuda no tempo, que a gente acha que o topo é a autorrealização. Ele fala que aquele processo ali é de transformação, que a gente tem que subir novos níveis. E quando a gente sobe os novos níveis, a gente começa a se preocupar com os interesses coletivos. Então, a gente tem que começar a andar em níveis mais elevados, que é o que a Isabela tem incentivado, contribuído, mobilizado. Ela tem nos levado, nos convidado a subir níveis maiores, né? Então, muito obrigado, viu, Isa, por nos estimular, por nos convidar às suas loucuras, né? É uma alegria voar níveis mais altos com vocês. É sempre bom ter louco junto. O perfil para o Café com RH é ser louco, entendeu? E queria só deixar um recadinho que a Isabela já falou ali. Vocês, como gestores, daqui a pouco serão líderes dessas empresas, né? Como administradores. Não deixem a universidade longe da empresa, os pesquisadores. Porque essas mesmas empresas, elas estão no exterior, cheias de pesquisador dentro.
Gente, doutor fazendo pesquisa, de mestrando, de especialista. Aqui, doutor fica na academia, né? Parece que você é um ser diferente se você é da academia. Então, não são, na verdade, a gente tem que ter pessoas que pensam diferente, faz pesquisas sérias, né? Para que a gente consiga mudar a realidade dessas organizações. A gente tem que confiar no pesquisador. Vocês sabem que o Brasil levou mais tempo para ir para o home office, não porque a gente não tinha preparação para o home office, mas porque a gente não confiava se o brasileiro iria trabalhar dentro de casa. Ou seja, a gente está falando de valor importante sobre confiança, né? Falou sobre colaboração. Então, a gente tem que aumentar o nosso nível de discussão, começar a confiar nas pessoas, né? Trabalhar de forma colaborativa, porque aí a gente começa a alterar a cultura dessas organizações. A gente começa a alterar o nosso estilo de vida, né? Depois da pandemia, a gente aprendeu a viver melhor. A gente não pode esquecer disso, né? Então, vocês como gestores, contribuam, né, para a mudança dessa realidade. Parabéns, Luísa. É uma alegria estar aqui na noite de hoje, celebrando esse momento com você, com a Suzana, com os colegas e com todo mundo que está aqui, viu? Parabéns para